Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá, tudo bem? Bora pessoal, vamos embora agora começar a nossa jornada dentro dos tempos verbais da língua inglesa. Bom, já falamos de pronomes, falamos da importância dos pronomes e falamos brevemente da importância que os pronomes têm junto aos verbos, não é verdade? Aliás, é justamente isso, os pronomes é que definem de quem os verbos estão falando, então eles são realmente cruciais. E aí a gente começa hoje a falar um pouquinho sobre os tempos verbais do inglês. Legal? Bora, vem cá comigo, quero você conhecendo este carinha aqui da aula de hoje. Simple Present. E aí, eu quero fazer aqui uma provocação para você. Evidentemente que é uma provocação intelectual, né? Eu quero que você olhe para esse cara e me diga assim, o que é que você acha que ele indica? O que é que o Simple Present indica? Normalmente, quando eu faço essa pergunta aqui nas aulas presenciais, o pessoal me diz assim, tá ali o nome, pô. Present é o presente. Ah, tá. E eu falo, o que é o presente? E eu recebo a seguinte resposta, presente é aquilo que está acontecendo. Presente é o agora. Então, eu falo, me dá um exemplo de aquilo que é o agora, ou seja, aquilo que está acontecendo, e eles falam para mim, no presencial, nós estamos estudando. Então vamos ver, vamos recapitular e ver se você concorda com isso, tá legal? Então vamos lá. Você concorda? Porque, veja, eu vou durante este curso fazer muito isso. Eu vou fazer você relacionar o nome daquilo que a gente está estudando com a função que aquilo desempenha no texto. É muito importante que você faça essa relação, mas também é importante que você não perca de vista que nós estamos estudando inglês à luz do próprio inglês. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você cair em tentação de comparar e buscar conceitos ou usar o português como parâmetro de comparação, você poderá incorrer em erros gravíssimos. Então vamos lá. Será que é isso mesmo? O Simple Present indica o presente é o agora é aquilo que está acontecendo, portanto nós estamos estudando inglês. Pois é, se você concorda com isso, e faz bastante sentido, você errou. E você errou feio, porque você cometeu um erro conceitual. O que é um erro conceitual? É você ter uma ideia, ou seja, um conceito errado sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você estudou física pela primeira vez na vida. Quando você começou a estudar física, você estava lá no colégio, criança, estudava lá a tal das ciências, não é verdade? E ainda não tinha sido desmembrado em biologia, química e física. Você estudava ciências, alguns conceitos básicos. Até que entrou a física lá no ensino médio para você. E o professor veio com conceitos novos. Quando o professor de física falava corpo, vamos analisar o movimento de um corpo, não é um corpo humano. Então você precisou ressignificar, reconceituar, inclusive isso, o significado de algumas palavras para você. Aí o professor falava, olha, hoje nós vamos estudar o movimento dos corpos, que não é necessariamente um corpo humano, certo? Tá bom. Aí ele perguntava para você de maneira capciosa, porque ele queria que você começasse a desenvolver esse raciocínio de que na física você tem conceitos próprios. Não posso emprestar da vida real, não posso emprestar de lá de fora do mundo real e trazer para o mundo acadêmico. Aliás, eu já vou lhe alertar isso. Toda vez que no inglês você empresta um conceito do português ou do mundo real ou um achismo e você traz para dentro do que não deixa de ser aqui um ambiente acadêmico, você tem fortes chances de ter insucesso. Então vamos lá. O cara queria te provocar, ele falava assim, vamos lá, o que é aceleração? Ele estava falando de movimento dos corpos, ele te fazia uma pergunta que ele sabia que você ia errar, né? O que é aceleração? E você pensava lá no mundo real, aquele jeito errado de pensar, né? E falava assim, peraí, quando meu pai acelera o carro, a velocidade aumenta. Quando eu acelero a pedalada da bicicleta, a velocidade aumenta. Pô, você falava, é muito óbvio. Tio, aceleração é aumento de velocidade. Errou. Para a física não é. Isso é um achismo. Para a física, o conceito, veja, o conceito da física de aceleração é que a aceleração é o quê? É variação de velocidade, para mais ou para menos. Então, quando o teu pai freia o carro e a velocidade diminui gradativamente, o nome do movimento é movimento acelerado retardado porque retardou a velocidade.
Um corpo só não tem aceleração quando ele está parado ou quando ele está em velocidade constante. É isso. Então não posso trazer da vida real um conceito. Não posso trazer do português ou do meu achismo o que é presente, simple present. Então, achar que o presente é o agora, que o agora é o que está acontecendo, é um erro conceitual. Em outras palavras, significa que é ter uma ideia errada acerca de alguma coisa dentro da língua inglesa. Ah, então tá bom. Então o que o simple present indica? Eu não vou te falar ainda. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Não indica aquilo que está acontecendo agora. Portanto, quando eu digo nós estamos estudando inglês, não é esse cara que faz isso. Mas antes de falar o que ele indica, eu preciso que você bata o olho no texto da prova e você identifique esse cara, que você identifique ele nos itens das questões. Então eu preciso primeiro te mostrar qual é a cara que ele tem, para depois a gente passar para essa etapa importante de o que ele indica, e vai por mim. Ele indica várias coisas. Vai ser bem legal essa jornada aqui. Tá certo? Bom, quando a gente fala de verbos no inglês, e aí eu digo assim de maneira bastante rasa e superficial, ainda assim importante, tá? Vamos lá. Quando eu falo de verbos, eu posso dizer de maneira inicial, básica, a gente está construindo aqui o conhecimento, mas eu posso dizer que a gente possui 2 tipos de verbos apenas no inglês inteiro. Em todo o inglês eu posso resumir que eu tenho 2 tipos de verbos. Quais são? Eu tenho o to be e eu tenho o que eu chamo de outros verbos. Other verbs. Olha isso. É isso mesmo, tudo bem? Então nós vamos estudar esses carinhas dentro deste tempo verbal. Não perde o foco. Eu sou pontual no que eu falo, mas você tem que ser pontual naquilo que você ouve. Então vamos lá. É fato que algumas pessoas têm mania de verbo to be. Tem mania. Elas estudaram na escola, estudaram faz muito tempo, e às vezes elas querem dar um exemplo, às vezes elas querem brincar, que elas estão enferrujadas no inglês, e elas falam, eu não sei nada, nem o verbo to be, né? I am, you are, he is, she is. Parou, hein? Parou. I am, you are, he is, she is não é verbo to be. Já vou te explicar isso. Como não? Já vou te explicar. Então veja, o problema é que muitas pessoas sofreram lavagem cerebral do verbo to be e acham que toda vez que eu falo I, tem que falar am. Não, não. Aí quando elas querem dizer eu trabalho todo dia, elas falam isso aqui, ó. I am work every day. Não, criança, não pode. Então veja o que eu vou fazer aqui e por que aquilo ali está um absurdo. Neste tempo verbal, ou você usa só o verbo to be, ou você usa outros verbos. Junto não dá. Junto não dá por causa de um macetinho que você não precisa anotar, porque a gente vai repetir muito isso a vida inteira aqui no nosso curso, que diz o seguinte: o inglês não repete 2 vezes a mesma coisa. O inglês não repete 2 vezes a mesma coisa. Não posso colocar o verbo to be no presente junto com outro verbo também no presente. Dá o que eu chamo de pleonasmo gramatical, dá choque, tá? Não posso. Então, ou eu uso só o verbo to be, I am, e isso aqui não faz sentido, ou eu uso só outros verbos. Aí isso aqui faz sentido. I work every day. Isso aqui não pode. Tranquilo? Ah, então eu não posso usar o verbo to be com outros verbos? Eu não disse isso. Eu disse que neste tempo verbal eu não posso usar o verbo to be no presente com outro verbo também no presente. O inglês não repete 2 vezes a mesma coisa. Tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha. E na aula de hoje eu vou destrinchar esse famoso verbo to be com você, até porque assim, ó, será que esse cara é tão importante quanto falam? Eu não vim aqui para perder o seu tempo, pelo contrário. Então sim, eu vou falar dele porque ele é tão importante quanto parece, legal? Então comecemos aqui dentro deste tempo verbal, não perca o foco. Vamos falar sobre o verbo to be. E o verbo to be, quando eu conjugo ele, eu vou usar ele junto com esses pronomes que você já estudou comigo. Veja, isso que está escrito aqui, a gente já falou disso antes, não é o mesmo que eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas equivale a eu, tu, ele, nós, vós, eles, porque aqui não tem tu e aqui não tem vós, beleza? E quando eu pego o verbo to be para distribuir ele aqui dentro, aí vai ficar assim. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Pois bem. Ah, mas tio Rê, eu falei isso aqui lá no começo, você falou que não era verbo to be. Peraí. Verbo to be é esse carinha de azul. Quando você sai falando I am, you are, he is, aí você errou porque isso aqui que está escrito de preto é pronome.
O verbo to be não é I am. O verbo to be no presente são 3. Am, is e are que se repetem. É isso que é o verbo to be. Eles poderão ser usados com esses pronomes ou com qualquer coisa que o valha. Por exemplo, eu posso dizer Renato, meu nome, e aí eu falo Renato is, porque Renato equivale ao pronome ele. Entendeu? Então o verbo to be mesmo é esse carinha de azul, que tem 3 formas quando conjugado no presente, e uma das características do verbo to be é essa que a gente vai pôr aqui agora. Ele tem 2 traduções de coisas muito distintas no português. Ser ou estar. Ser ou estar. Por que é que o verbo to be é tão importante quanto falam? Porque o verbo to be, ele primeiro, tem 2 traduções de coisas que são completamente diferentes no português. Primeira característica. Segundo, ele é o único verbo principal do inglês. Ele pode funcionar como auxiliar, mas quando ele é o verbo principal, ele é o único verbo principal que faz tudo sozinho na frase. Se ele quer fazer uma negativa, ele vai para a negativa. Se ele quer fazer uma pergunta, ele passa para frente da estrutura. Ele faz tudo sozinho. Terceira característica, este carinha cria tempos verbais. Eu não vou poder te mostrar isso hoje, porque afinal de contas nós vamos ficar presos aqui ao simple present. Não faz sentido estar falando de um assunto e puxar outro para te confundir. Mas quando chegar a hora, eu vou te avisar. Ó, tá vendo aqui, ó? O verbo to be está criando esse tempo verbal. E quarta e última característica, se houver tempo, em caráter de curiosidade, ele serve para abrir portas na nossa cabeça para a gente aprender outros idiomas. Verbo to be faz isso? Então vem comigo aqui, vamos para a primeira característica do verbo to be. E a primeira característica, bastante básica, mas importante, é que ele faz tudo sozinho na frase. Ele faz tudo sozinho na frase. Então vamos pegar aqui uma frase, por exemplo, que diga o seguinte, ó, ela é alta. She is tall. Poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro adjetivo, tá certo? Note que nesta frase eu usei o verbo to be sozinho no presente. Não posso usar ele no presente com outro verbo também no presente. Maravilha. Aí como é que eu faço a negativa disso? Foi o que eu acabei de te dizer. O verbo to be é altamente independente. Ele faz tudo sozinho na frase. Então quando eu quero fazer a negativa, ele se transforma, olha lá, ele se transforma para negativa, e quando eu quero fazer pergunta, ele é que passa para frente. Opa, como assim passar para frente, tio Rê? É o seguinte, no português, quando a gente faz pergunta, a gente só muda a entonação da nossa voz. Se eu digo, ela é bonita, ó, é uma frase afirmativa, simplesmente porque a minha entonação está de frase afirmativa. Ela é bonita. Mas se eu pegar a mesma estrutura, com a mesma sequência de palavras e mudar o tom da minha voz, eu gero uma pergunta. Em vez de dizer ela é bonita, eu posso perguntar, ela é bonita? Então veja que para eu fazer perguntas no português, basicamente eu mudo a entonação da minha voz e claro que na estrutura eu vou pôr lá no final um ponto de interrogação. No inglês tem uma setinha para você, que não precisa anotar, que diz o seguinte, em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Ora, se eu estou te dizendo que o verbo to be faz tudo sozinho na frase, se ele está na afirmativa, a frase está na afirmativa. Se ele está na negativa, a frase está na negativa. Quem é que passa para frente para fazer pergunta? Ele mesmo. Então aqui eu tenho a afirmativa, ela é alta. Aqui eu tenho negativa, ela não é alta, e aqui eu tenho uma perguntinha. Ela é alta? Agora é claro que eu poderia, ao invés de fazer o isn't, eu poderia fazer separado is not. Isso também existe, tá certo? E a gente costuma usar essa forma separada quando eu quero dar ênfase. Por exemplo, eu falo, ela não é alta. Aí alguém me contraria e fala, não, ela é alta sim. Eu falo, ela não é alta. Essa ênfase que eu quero dar pode ser feita com a separação do not do verbo to be. Tá certo? E por fim, olha só, eu fiz uma pergunta afirmativa, né? Ela é alta, mas eu posso fazer uma pergunta negativa. Eu poderia perguntar, por exemplo, vamos pegar a mesma cor aqui, ó. Eu poderia perguntar, por exemplo, isn't she tall? Ela não é alta? Imagina que eu tenho um amigo que ele tenha lá 2 metros e pouco de altura. E ele vem me contar todo feliz, cara, eu tô namorando. Eu falo, poxa, que massa, então você achou uma guria alta pra você namorar? E ele fala, não, ela tem 1,60 m. Eu falo pra ele, ela não é alta? Né? Veja, eu fiz uma pergunta negativa. Ela não é alta? E ele fala, não.
Qual o problema da altura? Realmente não há problema algum. Então veja, existem perguntas negativas, mas a gente no nosso curso acaba focando mais nas perguntas afirmativas, porque afinal de contas, elas são mais comuns, tá certo? Bom, por fim, o que acontece aqui, ó? Agora eu quero que você preste atenção, mas não precisa anotar porque eu vou repetir muito isso ao longo do curso. Olha só, essa pergunta é uma pergunta que ela tem como resposta sim ou não. Ela é alta, sim ou não. Toda pergunta básica a gente chama de yes, no question no inglês. Pergunta de sim ou não. Pergunta básica é uma pergunta cuja resposta basicamente se divide em sim ou não. Mas toda pergunta complexa, que é aquela que gera uma conversa, ela nasce de uma pergunta básica. Então veja, é muito simples fazer pergunta em inglês uma vez que você entendeu essa dinâmica. Se eu quiser transformar essa pergunta em outras, basta que eu venha aqui e coloque aqui na frente algum pronome interrogativo, de modo que isso faça sentido. Então eu posso perguntar assim, caraca, então ela é alta? Mas eu fico intrigado, porque os pais dela são baixos. Eu falo, mas como assim? Por que é que ela é alta? Ó, por quê? E alguém me dá uma explicação biológica. Não, porque os avós são muito altos, pulou uma geração, sei lá como é que fica essa questão de manifestação de característica, tá? Tá bom? Então eu posso perguntar, por exemplo, why is she tall? E aí eu vou usando pronomes interrogativos para criar perguntas diferentes, contanto que elas façam sentido. É sempre assim no inglês? É sempre assim. E isso que eu mostrei aqui para você acontece com o are, com o am, ou seja, se eu quero fazer uma frase negativa e dizer eles são amigos, they are friends. Na negativa, o are fica na negativa, e aí eu vou dizer they aren't friends, e para fazer pergunta, o are passa para frente. Simples assim. A única coisa que você tem que cuidar é que quando eu digo I am, o negativo de I am, você pode dizer I am not, ou você pode dizer I'm not. Esse é o negativo do I am. Ele não dá para juntar o am com o not. Não, o que eu posso fazer é a forma contraída aqui do verbo to be com o sujeito. Isso eu posso, e aí aqui a gente pode te mostrar que fica assim, né? I com am fica I'm, you com are fica your, he com is fica his, she's, ó, it's, e assim por diante. Tá vendo que tranquilo? Então pode ser que na sua prova você tenha assim no texto essa forma que a gente chama de forma contraída, hein? Não vai trocar os nomes, isso aqui não é nenhuma abreviação. Isso aí é a contração de quando eu esmago o meu pronome junto com o verbo to be, pode nascer isso daqui. Legal? Bem bacana? Pois bem, primeira característica do verbo to be então é essa. O verbo to be, ele faz tudo sozinho na frase. Então ele vai para a negativa, quando ele quer ser negativo, ele passa para frente para fazer pergunta. Segunda característica muito importante, olha aqui, ó. Ele tem duas traduções que são coisas completamente diferentes no português. O verbo ser é uma coisa, o verbo estar é outra. Mas se ele é a mesma coisa, como é que eu vou saber no texto do inglês? Como é que eu vou saber? Vem aqui comigo, olha só. O que eu estou tentando lhe dizer com essa questão dele ter duas traduções é o seguinte. Quando você diz I am, você pode estar dizendo eu sou ou eu estou. E embora eu vá fazer o raciocínio somente com o primeiro aqui, ó, você vai transferir o raciocínio para todos eles porque todos seguem o mesmo raciocínio. Veja, quando eu digo I am, eu posso dizer eu sou ou eu estou. Como é que eu vou saber quem é quem? Pelo famoso contexto da frase. Pelo famoso contexto da frase. Então, quando eu digo aqui assim, ó, I am tired. Este I am é o mesmo I am que eu uso para dizer, por exemplo, I am a teacher. Ó. Agora veja, apesar de ser o mesmo I am, eles possuem traduções diferentes, não possuem? Dá uma olhada aqui para mim, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu digo tired, sabendo-se que tired quer dizer cansado, cansada, qual é a melhor tradução para I am tired? Eu sou cansado ou eu estou cansado? Poxa, dentro de um contexto normal de uso da língua, eu vou traduzir isso como eu estou. Então estamos aqui, ó. Mas quando eu digo I am a teacher, sabendo-se que teacher pode ser professor ou professora, qual a melhor tradução? Eu estou professor ou eu sou um professor? Eu sou uma professora. No caso de mulher, eu sou.
Então veja que é o mesmo I am que assume traduções diferentes dependendo do contexto. Isso pode acontecer com todos eles e num primeiro momento, se você não está familiarizado com o inglês, tá? Às vezes acontece, você ficou muito tempo sem estudar ou você não teve um bom embasamento, né? Pode parecer muito complexo isso no começo. Meu Deus, como que eu vou saber? Vou ter que ficar pensando, parando para pensar. Depois de um tempo de você persistir, como tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Persistir no seu estudo e fazer um estudo recorrente da língua inglesa, você vai aprender a usar o verbo to be, não vai nem parar para pensar se ele é o ser ou estar e vai usar corretamente automaticamente. Olha que coisa interessante. Assim como quando você aprendeu matemática, né? Se eu te perguntar hoje quanto é 3 mais 5... Pô, você fala, tá me tirando, velho? 3 mais 5, pô, é 8. Mas será que a vida inteira foi fácil para você fazer essa conta? Quando você começou na sua vida lá de criancinha, pequenininho, sei lá, acho que era a 2ª série do ensino fundamental, que você começou a ter contato com a matemática, você tinha que calcular quanto era 5 mais 3, ainda ficava com medo de dar resposta. Então o teu cérebro hoje, ele despreza isso porque para ele é muito fácil. Você vai passar pelo mesmo processo com o inglês. Coisas que parecem difíceis hoje, elas ficarão bem fáceis. Mas não adianta abandonar o barco daí, né? Daí continua sendo difícil pro resto da vida. Então tá bom. Então vamos lá. A primeira característica do verbo to be é que ele faz tudo sozinho na frase. Ele se transforma para negativa e vai para frente para fazer pergunta. Segunda característica é que ele possui 2 traduções que vão variar de acordo com o contexto, quando ele é ser ou quando ele é estar. Terceira característica eu não posso te falar hoje. Por quê? Porque eu te disse que ele tem como característica criar tempos verbais. Ele cria tempos verbais e eu não vou sair do simple present para dizer isso. Então vamos para a 4ª e última característica em caráter de curiosidade, que é assim. Se você aprender o verbo to be e entender isso aqui, você aprende qualquer outra língua que você quiser. Porque se você terminou o inglês, já aprendeu que lá no inglês o verbo to be tem 2 traduções, e você resolve aprender italiano, o dia que o professor for te ensinar italiano, ele fala, hoje vamos aprender o verbo essere. Se ele for bem esperto, ele vai falar assim para você, peraí, você fala inglês? Você fala, opa, eu conheço inglês. Você conhece o verbo to be? Você fala, opa, eu domino to be. Ele fala, então tá bom, vamos poupar tempo. O verbo que eu quero te ensinar hoje, que em italiano é o verbo essere, ele é igual ao verbo to be. Você vai falar, não, peraí, você não está entendendo, professor. É que o verbo to be tem 2 traduções. Ele vai falar para você, é la stessa cosa, não cambia niente, ou seja, é a mesma coisa, não muda nada. Você vai falar, não, mas tem 2 traduções que dependem do contexto. Ele vai falar, é la stessa cosa. Olha o que ele vai te dizer aqui, ó. Ele vai dizer assim, quando você fala em italiano, io sono, você está dizendo, eu sou e eu estou. Eu sou e eu estou. Como é que fica o contexto, então? O contexto que vai definir se isso aqui é eu sou, eu estou. Io sono stanco, eu estou cansado. Io sono un insegnante, eu sou um professor. Aí você terminou o italiano, beleza? Já fala 2 idiomas, o inglês e o italiano. Você fala, vou aprender o francês, por que não? E um dia você está aprendendo o francês e o professor fala, ó, existe uma coisa aqui que é igual no inglês, tá? A gente também tem verbo to be. Você fala, não é possível. Aí você fala, não é possível, ele fala, é sim. Você fala, peraí, é a mesma coisa? Ele fala, c'est ensemble. Ou ele diz assim, é a mesma coisa. Quando você fala je suis, en français, que o S não se pronuncia no final das palavras, je suis significa eu sou e eu estou. Eu sou e eu estou. É o contexto que vai definir a tradução dele. Je suis fatigué, estou cansado. Je suis un professeur, eu sou um professor. E assim por diante, no alemão é a mesma coisa. Paramos por aqui. Então o que acontece? O verbo to be abre portas na sua cabeça para você aprender outros idiomas. Mas eu ainda ficaria com o inglês em primeiro lugar, porque é a língua mais falada, mais importante, mais útil do mundo. E aí, fica faltando só uma coisinha para a gente pontuar aqui com relação ao presente. Essa é bem importante, já que agora você domina o verbo to be. Tudo bem? E o que eu vou te falar agora é o seguinte, olha só o que eu vou lhe falar. Olha o que eu vou lhe falar. No português, a gente passou a trocar o verbo ter pelo verbo haver. Significa que antigamente, quando você queria dizer que algo existia, você usava o verbo haver no sentido de existir, que no português é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Quando eu digo há muitos problemas no mundo, eu não estou dizendo quem tem os problemas e nem quais são os problemas. Concorda comigo? Há muitas coisas a serem resolvidas. Há muita poluição. Eu não estou dizendo quem tem. Mas com o tempo no Brasil, a galera começou a trocar um pelo outro. E em vez de dizer, caramba, o trânsito está um caos, há muitos carros nas ruas. As pessoas começaram no português a trocar o verbo haver pelo verbo
ter. E hoje em dia as pessoas dizem isso. Ah, tem muitos carros nas ruas, tem muita corrupção no mundo, tem muita poluição. E pode. No português. No português, hoje, foi validado pela gramática, você pode inclusive escrever isso, pode falar, né? É chamado de forma cristalizada. Você pode usar o verbo ter no lugar do verbo haver, mantendo esse sentido de existir, certo? Lembrando que no português, quando você usa o verbo haver no sentido de existir, né? Ele é impessoal e ele só pode ser usado no singular, tá bom? Então não dá para falar assim, né? Houveram, né, muitas coisas para fazer. Não, né? Houve, né? Ou havia e não haviam, tá bom? Houveram muitas guerras. Não, houve muitas guerras no mundo. Mas enfim, a questão aqui é a seguinte. Eu passei a poder trocar um pelo outro, mas no inglês, não. E esse é o problema. Cansei de ver aluno que fala assim, ó, professor, tem um lugar muito legal lá na minha cidade. Daí eles falam isso aqui, ó, tem um lugar legal na minha cidade, e eles falam tradução literal, have a nice place. Vai me desculpar, eu não vou nem continuar escrevendo. Isto não existe no inglês. Não existe. Não é que soa mal, nem existe isso. Ou seja, aquilo que nós passamos poder a fazer, que é trocar o verbo ter pelo verbo haver no português, no inglês, não pode. Então pare com mania de tradução ao pé da letra, porque eu tô cansado de gente dizer assim, ó, não tem problema, have no problem, né? Problem aqui. Gente, isso aqui não existe. Isso aqui não existe, porque quando eu quero dizer que não tem problema, eu estou querendo dizer no português que não existe problema. Não há problema algum. Eu não estou querendo falar quem não tem problema. Só que o verbo ter no inglês sempre pede um sujeito. Então aquilo que eu posso fazer no português, que é trocar um pelo outro, eu não posso fazer no inglês. E por que é que eu estou falando disso? Porque agora eu vou te ensinar como é que fica o verbo haver no inglês. O verbo haver, no sentido de existir, no inglês, ele é esse cara aqui, ó. Ele chama-se there to be. Tudo bem? E se ele é there to be, ele é literalmente, olhe para ele, a junção da palavra there com o verbo to be. Vão nascer dois casos, um chamado there is e o outro chamado there are. Olha que moleza. Pronto. Qual é a tradução deles? Essa aqui. A tradução é que algo existe, que há alguma coisa. Então veja, mas por que existe dois no inglês? Porque no inglês eu tenho distinção, there is, singular, there are, plural. É isso. There is, singular, there are, plural. Mas como ele é derivado do verbo to be, olha aqui, ó, ele é derivado do verbo to be, ele se comporta da mesma maneira. Então, se eu quero dizer assim, ó, há uma câmera aqui, onde eu estou aqui, há uma câmera. Eu vou pôr como exemplo aqui, então, ó, there is, porque é singular, ó, a camera here. Como eu estou falando de uma câmera só, eu faço a concordância no singular. E como é que eu faria a negativa? Eu faria assim, ó, there isn't a camera here. Eu só mexo no verbo to be para fazer aqui, ó, a tradução de não há. Aqui é o verbo haver. Há uma câmera aqui, não há uma câmera. E o que a gente já sabe? Que em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Ora, se é o verbo to be que passa para frente, ele vai passar para frente aqui, ó. O verbo to be passa para frente e se eu quero perguntar, há uma câmera aqui? Eu vou perguntar, is there a camera here? Veja de novo que foi o verbo to be que passou para frente. É isso. Então, quando eu quero criar o verbo haver, tá? Eu vou mexer no verbo to be, é ele que vai, né, migrar para negativa e para frente para fazer pergunta. E você já sabe que essa perguntinha aqui, ó, há uma câmera aqui, é uma pergunta de sim ou não. Toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. Basta eu colocar na frente da estrutura que é a mesma coisa, um pronome interrogativo. Eu posso perguntar por que há uma câmera aqui? Ó, why is there a camera here? Ou eu posso perguntar onde? Onde que há uma câmera aqui? Não estou achando. Ó, where
Is there a camera here? Contanto que faça sentido, a estrutura é sempre a mesma e eu só vou mudando os pronomes interrogativos. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, para com essa mania de puxar do português que tem muita coisa para fazer, tem muitas matérias para estudar e querer traduzir ao pé da letra do português para o inglês. No inglês, o verbo ter só pode ser usado com sujeito. O verbo ter tem que dizer quem tem. Vem comigo aqui. Vem cá, Tiagão, olha só. Então, o verbo have, que é o verbo ter, agora eu estou realmente escrevendo em inglês, tá? Esse é o verbo ter. O verbo ter sempre tem que dizer quem tem. Ele sempre acompanha, acompanha um sujeito. Então, eu posso dizer, por exemplo, tá? I have a snake, tá? Quem olha lá nas minhas redes sociais vai ver que é verdade essa frase. Eu tenho uma cobra, é uma jiboia, tá? Só que as fotos das redes sociais estão bem antigas, porque agora ela tá bem grandona. Lá nas fotos ela tá com 1,5 m, nas fotos agora ela tá com 3,5 m. Então o que acontece? Aqui eu tô dizendo quem tem, eu tenho. O verbo ter sempre pede um sujeito amarrado a ele. É muito importante que você não esqueça disso. E agora você sabe tudo sobre verbo to be e sobre o verbo haver que nasce dele. E que no português ele pode ser trocado pelo verbo ter. No inglês, não. Não me cometa esse erro. E nós nos vemos na nossa próxima aula para continuar falando de simple present. Só que, vimos o verbo to be. Agora a gente vai ver os outros verbos. Daqui a pouquinho. Te vejo lá. Hey, hello there. Tudo bem? E aí, o que acharam da nossa primeira aula de Simple Present? Muito legal, né? Muito legal, e agora que vem a parte boa. Aquilo lá era mais uma revisão para você. É claro que a gente acabou falando de algumas coisas que você não tinha ouvido falar, né? Eu acho que também essa perspectiva é muito importante. E você vai perceber que, independente do nível de inglês que você tenha, as nossas aulas sempre vão acrescentar muito. Então eu peço que você, mesmo que por um acaso, eu morei fora, eu sou formado em inglês, fica com a gente aqui, porque eu prometo para você que eu vou te mostrar coisas que são importantes para o mundo dos concursos públicos e que você não foi exposto a isso. Bom, nós havíamos começado a nossa jornada dentro do Simple Present. E quando a gente começou isso na aula passada, e hoje a gente vai concluir, a gente viu que eu tenho basicamente 2 tipos de verbos no inglês. Lembra disso? Eu tenho 2 tipos de verbos, quais sejam, né? Eu tenho, de maneira bem rasa, né? A gente estava falando de maneira bem superficial, o verbo to be, que agora a gente já sabe que ele significa ser e estar, e a gente acabou de estudar ele, portanto está fresco na cabeça. E o que eu chamo de outros verbos, que na verdade corresponde a todos os outros verbos que sobraram no inglês, que não são o verbo to be. Veja, vou passar de novo aquele traço muito importante aqui, porque tem gente que tem mania de verbo to be, sei lá, sofreu lavagem cerebral na infância e acha que verbo to be tem que usar toda hora, não é o caso. Então vamos lembrar do seguinte, neste tempo verbal, ou você usa só o verbo to be no presente, ou você usa outros verbos. Junto não dá, junto não dá. Esse cara já foi para conta, vamos falar dos outros verbos, tudo bem? E aqui eu quero levantar alguns raciocínios com você que são muito, muito, muito interessantes, tá? Até para você desmistificar essa história de que o inglês é difícil, é complicado. Bom, eu aceito que você não tenha familiaridade. E claro que o desconhecido nos causa estranheza. Mas veja, assim como você estuda disciplinas da área do direito, por exemplo, você não conhecia aqueles termos antes, né? Eu mesmo, quando fui estudar direito, cara, eu comecei a aprender um monte de palavras que eu desconhecia, né? Palavras da área do direito mesmo, palavras técnicas, como, por exemplo, litispendência, né? O que é um abigeato, o que é uma jurisprudência, o que é um subestabelecimento, sabia nada disso. Agora vamos lá, conhece o crime de abigeato? Agora olha só, o que acontece? Eu tive essa oportunidade de estudar direito, daí, já estava dando muita aula para concurso e tal, e aí parei no 6º período porque eu já não consegui mais para aula, né? Muita aula para dar, tive que escolher o meu caminho, né? Vou continuar dando aula ou vou fazer direito? E, cara, tô aqui, né? Gosto do que eu tô fazendo aqui, ajudando você a conquistar o teu sonho, tá bom? Olha só. Então, quando a gente fala de verbos no português, olha a bronca, queridos, olha a bronca. Quando eu penso, por exemplo, no verbo trabalhar, pega aqui comigo o verbo trabalhar no português, tá certo? O verbo trabalhar. Você sabe por que o português é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo? Porque a gente conjuga verbo.
E, cara, conjugar verbo é punk. Há línguas no mundo que não conjugam verbo, sabia disso? O chinês, por exemplo, o chinês mandarim não conjuga verbo. Eles têm, por exemplo, o verbo trabalhar. Daí eles não falam que nem a gente que o verbo fica flexionando. Hoje eu trabalho, ontem eu trabalhei, amanhã eu trabalharei. E o verbo fica mudando. Não tem isso no chinês. No chinês é assim, hoje eu trabalhar. E ontem eu trabalhar. E amanhã eu trabalhar também. Quer dizer, não tem isso. É claro que ele tem outras peculiaridades, mas é muito interessante que o português, que ainda assim usa, né, as mesmas letras que a gente usa em quase todas as línguas do mundo. Veja, por que esse alfabeto que a gente usa é chamado de alfabeto universal? Porque eu escrevi em português aqui, mas você conhece as letras. Eu escrevi em inglês aqui, mas você conhece as letras. Quase todas as línguas do mundo utilizam o alfabeto universal. Quem não usa? Do Oriente Médio para lá, né? Então você pega o árabe, você pega o coreano, você pega o japonês, o chinês, o russo, não utilizam esse alfabeto e evidentemente que por conta disso também estão entre as línguas mais difíceis do mundo. Mas o português, mesmo utilizando o alfabeto que quase todo mundo usa, ele tá lá entre as línguas mais difíceis porque a gente conjuga verbo. Conjuga para mim o verbo trabalhar no presente do indicativo no português. Hoje eu trabalho. Tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Ou as a, amos, aizão, e você só sabe porque decorou. É ou não é? Você só sabe porque decorou. Porque ninguém usa. Ninguém chega em casa e aí, mãe, trabalhais muito hoje. Não. Agora veja que complicado. Como é que eu conjugo verbos no presente? No presente, no inglês. É isso que eu vou te mostrar agora. Olha que importante que é isso, vamos aproveitar esse espaço. Então, a gente já sabe do começo do nosso curso que quando eu quero conjugar verbos, eu vou utilizar esses pronomes, que são os pronomes sujeito, porque eles vêm antes do verbo. Tudo bem? E aqui no Simple Present, somente no Simple Present, eu vou ter uma regra especial para o he, she, it. É por isso que ele ficou destacado. Eu vou ter uma regra especial para o he, she, it. Somente no presente, isso nunca mais vai acontecer. O inglês é uma das línguas mais fáceis do mundo e é verdade, é sim. E uma das razões é que o verbo praticamente não muda. Como é que é? O verbo praticamente não muda. Aqui no português ele mudou 6 vezes. Isso porque eu peguei um tempo verbal que você domina. Porque se eu pegar o verbo ir no presente do indicativo, eu já vou complicar a vida de uma galera, é ou não é? Olha só, o verbo ir no presente do indicativo. Hoje eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós, já posso até ouvir você falando vós vais. Não, querido, vais ficou lá no tu. Eu vou, tu vais. Não é vós vais, porque vais é tu. Então vamos lá? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Bah, man, que complicado, hein? Pois é, aí vem me dizer que em inglês é difícil. Como? Então vem comigo, olha só. Quando eu quero conjugar verbos no inglês, neste tempo verbal, ele praticamente não vai mudar. A única vez que ele vai mudar é aqui, no he, she, it, com aquilo que eu chamo de regra do S. Regra do S. Como assim? Se eu pegar o verbo work, que pode ser a tradução de trabalhar, mas também é o verbo funcionar, hein? Ele também é o verbo funcionar. Na hora de conjugar fica assim, ó. I work, you work, e we work, e they work. A única mudança que eu vou ter aqui, ó, é somente no he, she, it, que é a regrinha do S e que eu vou colocar o S aqui. Pronto. Nunca mais o verbo vai mudar em outro tempo verbal do inglês. A única vez que ele vai sofrer uma pequena variação é só aqui, só no he, she, it, só no Simple Present. Nunca mais. Ah, mas e no passado? Não tem nada de S. Ah, mas e no futuro? Não tem nada de S. Nunca mais vai ter essa regra. Portanto, você pode decorar já de imediato que toda vez que um verbo tiver S, eu posso decorar sim, tio Rei. Então, com certeza ele está no presente? Sim, pode. Agora, vamos fazer um raciocínio aqui comigo. S é indicativo de plural no inglês? Ou seja, toda vez que uma palavra tem S, ela está no plural? Veja. I work, eu trabalho. They work, eles ou elas trabalham. Embora no português verbo tenha plural, verbo tem plural no português. Eu trabalho, singular,
Ele trabalha, singular. Nós trabalhamos, plural. Eles ou elas trabalham, plural. Verbo tem plural no português. Olha no inglês, eu trabalho. Olha, você trabalha, singular, né? Mas olha aqui, ó, nós trabalhamos. É o mesmo verbo. Olha, eles trabalham. É o mesmo verbo. Verbo não tem plural no inglês. Verbo não tem plural no inglês. Eu vou saber se ele indica mais ou não de uma pessoa, dependendo do sujeito que o acompanha, e isso nós já vimos na nossa aula de pronomes, tá bom? Então veja, então S não é indicativo de plural. Não é porque uma palavra tem S no inglês, e a gente vai estudar isso, né? Não é porque uma palavra tem S que ela necessariamente está no plural. Mas com certeza, quando um verbo tiver S, ele está no singular e ele está no simple present, porque a regra do S só existe aqui. Então, he works, ele trabalha. She works, ela trabalha. E aí uma coisa você pode até não saber. Você de repente não sabe ainda para que serve o simple present, mas pode ter certeza. A gente já sabe que o simple present não indica aquilo que está acontecendo. Não indica, esse é um erro conceitual. A gente viu isso na aula passada. Pô, que maravilha, né? Então, feito isso, dito isso, como é que eu monto frases no meu simple present? Olha que molezinha. Se eu quero dizer que eu trabalho todos os dias, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. I work every day. Ó. Então, eu não posso usar o verbo to be porque ele é usado separado, eu jogo o verbo direto ali. I work every day. Mas e para fazer a negativa? Pois é, o verbo to be faz tudo sozinho. O verbo to be quer fazer negativa, ele se transforma. Mas os outros verbos não. Então, quando eu quero fazer um negativo ou pergunta, toda pergunta do inglês alguma coisa passa para frente. Então o que a gente viu? Que o verbo do foi escolhido para ser o auxiliar deste tempo verbal. Eles vão usar o verbo do para ajudar a fazer negativa e pergunta. Peraí, para tudo, faz um raciocínio aqui comigo. Qual é a tradução mais comum do verbo do? Veja que eu faço uma pergunta bastante pontual, porque eu sei o que eu estou te falando. Eu disse qual é a tradução mais comum. Acredite, o verbo do pode ser o que você quiser no texto. Ele tem N possibilidades de tradução, N, dependendo do contexto. Mas aqui eu vou usar só uma para fazer de exemplo para você e criar um macete importante que eu vou precisar de algum tempo, daqui a um tempo. O verbo do tem como tradução mais comum o verbo fazer. Eu digo mais comum porque se você disser do the dishes, daí é lavar a louça. Então realmente ele tem outras traduções, tá? Não vem ao caso. Mas essa é a mais comum. Mas eles escolheram o do como sendo um verbo auxiliar. Significa que se ele é o auxiliar, é ele que vai auxiliar, ou seja, ajudar o verbo a ir para a negativa. E é muito simples. Eu somo do com not. Nasce quem? O don't. Ó, então eu não trabalho todos os dias, fica I don't work every day. Ó, claro. Então o que acontece? Ó, o do deu origem ao don't para fazer a negativa, mas agora traduz essa frase para mim. Eu não trabalho todos os dias. Esse cara aqui não tem nada a ver com essa tradução. Esse é um macetinho que ele funciona em 99% das vezes e que a gente vai usar ele muito, que diz o seguinte, olhe para minha mão, que isso é importante. Quando um verbo qualquer, que hoje é o do, mas pode ser outro, porque a gente vai ver vários auxiliares ao longo do curso. Quando um verbo qualquer entra numa frase para ajudar o outro a ir para a negativa, ou seja, ele entrou aqui para ajudar o work a ir para a negativa, porque o work não faz isso sozinho. Então, quando um verbo faz isso, ele passa a ser um verbo auxiliar. E quando um verbo qualquer passa a fazer papel de auxiliar, ele perde o seu significado. Ele perde o seu significado. Então, aqui, esse do não tem nada a ver com fazer. A frase é simplesmente, eu não trabalho todos os dias. Agora veja, estou lhe dizendo que esse é o auxiliar desse tempo verbal. Vamos somar com a informação da aula passada, que diz o seguinte, toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Pô, se eu estou te dizendo que esse é o auxiliar que ajuda a fazer negativa, quem é que passa para frente para fazer a pergunta, você trabalha todos os dias? Ó, eu vou fazer uma pergunta com você. Aí fica como? Do you work every day? Do you work every day? Ó. Pronto, de novo, o do passou para frente, fazendo com que agora eu possa transformar isso numa pergunta. Mas lembra que ele agora é verbo auxiliar? Se ele é verbo auxiliar, ele perdeu a tradução dele. Ele não tem tradução de nada. Então a pergunta quer dizer, você trabalha todos os dias?
E aí vem a minha pergunta para você. Se esse cara aqui não tem tradução de nada, ele precisa aparecer? Ele tem que aparecer ali? O que você acha? Bom, na verdade é o seguinte, como a gente está falando de uma prova escrita, né, de um inglês instrumental, você tem uma prova com texto para você interpretar, sim, ele tem que aparecer. E a primeira razão pela qual ele tem que aparecer é bastante simples. A primeira razão é a seguinte, ele está dizendo para você assim, ó, estou na afirmativa, sou uma pergunta afirmativa, você trabalha? Ah, então eu posso fazer pergunta negativa? Claro que pode. Você pode descer esse cara aqui, ó, e perguntar para alguém, o quê? Você não trabalha todos os dias? Aí a perguntinha ficaria, don't you work every day? Então a primeira razão pela qual, apesar de ele não ter tradução de nada, ele precisa aparecer, é para ele te dizer se se trata de uma pergunta afirmativa ou negativa. Mas a razão principal para ele ter que aparecer vem agora. Olha só o que eu vou te dizer. Esse cara está dizendo o seguinte para você. Ele está dizendo, estou no presente. Sou uma pergunta no presente. É o auxiliar que determina o tempo verbal. É o auxiliar. Sabe por quê? Porque se um dia, e a gente vai ver isso, eu simplesmente vier aqui e trocar ele por isso aqui, ó, que é a forma do passado dele, eu não preciso mexer em mais nada na pergunta. E essa pergunta agora está no passado. É o auxiliar que define o tempo verbal da pergunta. Auxiliar no presente, pergunta no presente. Auxiliar no passado, pergunta no passado. Se a pergunta fosse, did you work every day? Mesmo sem mexer no verbo, seria, você trabalhou ou você trabalhava todos os dias? Então é o auxiliar que define de quem o verbo está falando, ou seja, qual é o tempo verbal. Então ele precisa aparecer. Mas, em verdade vos digo, existe uma nova tendência, e é uma coisa que já está validada pelos gramáticos, que é assim. Você reparou que no português a gente faz pergunta só mudando a entonação da nossa voz, né? Então eu já dei o exemplo, ela é bonita, você fala, ela é bonita? Existe uma possibilidade que é principalmente usada no inglês coloquial, na fala, no popular, quando as pessoas estão conversando, que é a seguinte, é você ter uma frase, uma frase com estrutura de frase afirmativa, você trabalha todos os dias, e você simplesmente vem aqui e dá uma entonação de pergunta nela. You work every day? Isso tem nome, é chamado echo question, mas não deve cair na nossa prova, já que foge da norma culta da língua. E normalmente, quando a gente fala de concursos públicos, a gente está falando de provas tradicionalíssimas, portanto, presas, amarradas à norma culta da língua. Tudo bem? Mas se você vir ou ouvir isso em alguma vez, saiba que sim, é possível. Para efeitos do nosso texto, vai ter que aparecer o auxiliar ali. Mas e se? E se eu trocar esse I por she, por exemplo? Opa! Daí tem regra do S, não tem? Daí tem regra do S. Então vamos colocar aqui embaixo. Se eu trocar esse I por she, aí a minha frase não vai ser she work, porque o he, she, it pedem a regra do S. Então vai ser she works every day. Tudo bem. E se eu quiser dizer que ela não trabalha, posso dizer she don't? Olha, já ouvi muito isso aqui em música, já vi muito em seriado de TV e tudo mais, mas quando a gente ouve música, seriado de TV e tudo mais, a gente está fazendo um uso popular, um uso coloquial do idioma. O que a norma culta diz que é o que nos interessa para efeitos de prova? Veja, bom, se o do é o nosso verbo auxiliar aqui, ó, tá bom, então vamos fazer uma experiência com ele? Vamos jogar ele aqui dentro para ver o que acontece? Vamos conjugar ele no presente? O auxiliar, isso mesmo. Vai ficar I do, you do, he, she, it, does. O restante tudo, do. Opa! Então eu não tenho só um auxiliar do presente. Eu tenho dois, do e does. Só que o does é usado para he, she, it. Então não dá para dizer she don't. Ora, se aqui, ó, o do gerou o don't para fazer I don't, com he, she, it, o does vai gerar o doesn't. E aí eu te pergunto, ele já não usou a regra do S aqui, ó? Vamos para o nosso macetinho do inglês que diz, no inglês não se repete duas vezes a mesma coisa. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Se o auxiliar já usou S, ó o verbo aqui, ó, não
pode ter o S, não pode. Ela trabalha, she works, negativa she doesn't work. O auxiliar já levou a regra, então ele sempre obriga que o verbo volte para sua forma básica, que é sem o S. Legal? E olha lá, ó, olha aqui o you. Aqui a gente estava falando do you. Quem é que passou para frente do you para fazer pergunta? Do you? Beleza, tá aqui, ó. Do you work? Então quem é que vai passar para frente do she para fazer a pergunta? Does she? Opa, muito fácil, né não? Olha aqui, ó. Does she work every day? Pronto, mesma coisa, é la stessa cosa qua, va bene? Ó, it's the same, é o mesmo. Como eu usei o S aqui, o verbo volta para a forma básica. De modo que essa regrinha do S, ela só vai te incomodar mesmo, diretamente no verbo, na afirmativa. Porque depois, quando você usa os auxiliares aqui, eles puxam a regra para eles e o verbo volta para a forma básica. Simples assim. Muito simples, não é? Então essa é a carinha do Simple Present, que pra gente terminar, lembra que eu te falei, ó, quando eu pergunto, você trabalha todos os dias? Toda pergunta que começa direto com auxiliar, ela é uma pergunta, toda pergunta que começa direto com auxiliar, ela é uma pergunta que ela tem como resposta sim ou não. Você trabalha todos os dias? Sim ou não? Ela trabalha todos os dias? Sim ou não? Mas toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. É o mesmo raciocínio da aula passada. Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. Tudo bem? Basta eu colocar na frente dela um pronome interrogativo. Então veja essa perguntinha aqui, ó. Do you work? Imagina que eu pergunte para alguém. Você trabalha? Né? Você trabalha? O auxiliar está ali, sem tradução, só para marcar que é um tempo verbal do presente. Tá bom. Aí eu posso fazer várias perguntas nascerem dessa, verdade. Basta eu colocar aqui na frente pronomes interrogativos que façam sentido. Em vez de perguntar você trabalha, eu posso perguntar por que você trabalha? Why do you work? Eu posso perguntar quando você trabalha? When do you work? Eu posso perguntar como você trabalha? How do you work? Onde você trabalha? When do you... where, né? Onde? Where? Ó... Onde você trabalha? Eu posso perguntar com que frequência você trabalha, how often do you work, com quem, etc. Note que a estrutura é sempre a mesma. Então pare com essa história de achar que é difícil fazer pergunta no inglês. Toda pergunta complexa, que é uma pergunta que usa um pronome interrogativo, que exige uma resposta mais elaborada do que um sim ou não, né? Se eu pergunto onde você trabalha, você não vai falar sim, né? Ela nasceu, toda pergunta complexa nasceu de uma pergunta com estrutura básica. É muito tranquilo isso daqui, tá certo? E aí a gente chega na nossa calda de chocolate, né? Eu não gosto do termo cereja no bolo. Ah, é a cereja do bolo, como se fosse a melhor parte. Bom, cereja é horrível. Não, velho, a gente gosta de calda de chocolate. Então vamos lá. Agora vem a grande questão. Te mostrei a cara do Simple Present. Te mostrei na aula passada o to be, agora te mostrei os outros verbos, como que ele tem frases na afirmativa, na negativa, pergunta, e agora o que não quer calar é, tá bom, para que serve tudo isso? Como é que isso vai impactar a mensagem do texto? Porque eu preciso dominar a estrutura gramatical, para reconhecê-la no texto, para depois ver, tá, como isso afeta a mensagem do texto. Não existe interpretação de texto sem uma fundamentação gramatical boa, e eu vou te provar isso agora. Então, para que serve o Simple Present? Porque até então a gente só sabe de uma coisa, que o Simple Present não indica aquilo que está acontecendo agora, que era um problema conceitual do nome dele, lembra? Lembra? Aula passada. Então vamos ver lá, o que é que esse cara indica? Bem-vindos à nossa parte mais importante da aula, que são os usos do Simple Present. Tudo bem? E o primeiro uso eu gosto de chamar de o Simple Present é usado para indicar ações frequentes. Só que a gente tem um problema aqui que você vai precisar completar. E eu não vou escrever não, hein? Senão fica muito moleza, pô. Você tem que anotar, você tem que estar presente de corpo e alma aqui na aula, tá? Você anota aí. Ó, o que é uma ação frequente? Porque é o seguinte, quando a gente fala de Simple Present, vários materiais dizem, não, Simple Present indica rotina. Gente, tem uma coisa que você vai perceber nas nossas aulas, é que eu adoro desmentir os livros. Tem muito livro escrito com conceito raso ou bobo. Tá? E isso é mentira. É mentira que o Simple Present indica rotina. Na verdade, ele também indica rotina, mas o conceito de rotina está aqui dentro. Vamos lá. O que você entende por uma ação frequente? Toda vez que eu pergunto isso numa aula presencial,
os alunos me dizem assim, uma ação frequente é aquela ação que acontece muito, é muito frequente. Parou, hein? Então vou dar um conceito certo aqui para você, porque assim como achar que presente é o que está acontecendo, e isso é um erro, né? No inglês é um erro, achar que ação frequente é aquela que acontece muito também é um erro. Ação frequente, ou aqui no plural, ações frequentes, anota lá, são ações que se repetem. São ações que se repetem, não importando quanto tempo leva para elas se repetirem. Não importa. Vamos fazer um pequeno teste? Se eu digo, eu estudo inglês todos os dias, é uma ação frequente? É, sim, claro, todo dia. Pois é. Mas e se eu disser assim para você? Agora vamos fazer uns testes, tá? E se eu disser assim para você? Às vezes eu vou à praia. Se eu digo às vezes eu vou à praia, é uma ação frequente? Tem gente que vai dizer, não, não é. Como não? Qual é o conceito de ação frequente? Ações frequentes são ações que se repetem. Esse é o conceito, que elas se repetem. Não importando quanto tempo leva para se repetir. Não importa. Então se eu digo que às vezes eu vou à praia, eu vou uma vez só? Não, eu vou de novo. Então é ação frequente. Sabe qual é o nome da palavra às vezes no inglês? Às vezes, sometimes. Sometimes é classificado como advérbio de frequência indefinida. Porque não define certinho quanto tempo leva entre a ação acontecer e ela se repetir. Então a gente tem que parar com os achismos. Quer ver? Se eu digo assim, eu vou à praia a cada 2 anos, é uma ação frequente? Não, a cada 2 anos. Como não? A cada 2 anos a ação não se repete. Não importa quanto tempo leva para ela se repetir. Para ser frequente, basta que ela se repita. Se você disser, o cometa Halley passa pelo planeta Terra a cada 75 anos. Porra, mas leva 75, e daí? E daí? Einstein já dizia isso na teoria da relatividade. 10 segundos é muito ou pouco tempo. É isso que é a teoria da relatividade. A percepção do tempo é relativa. Tudo na vida é relativo. Então veja, o que acontece? 10 segundos, muito ou pouco tempo? Não sei. 10 segundos para você estudar para uma prova de concurso. Pô, tá de piada? Mas 10 segundos para você deixar a tua mão sobre um maçarico ligado. 10 segundos com a tua mão no maçarico, você perdeu a mão, maluco. 1, 2, 3, 4... metade, 6. Caraca, velho! Então 10 segundos é muito ou pouco tempo? Einstein dizia, não sei, me fala qual é a relação que a gente tem que fazer aqui. Então não interessa se eu falo que o cometa Halley passa pelo planeta a cada 75 anos. É uma ação frequente, só que ela tem uma frequência mais espaçada. Vamos pegar um exemplo simples aqui só para você entender. Então quando eu digo, eu estudo inglês, I study English, every day, tá bom, peguei um exemplo fácil, tá? Mas veja, isso aqui é uma ação frequente, não é por causa do everyday que indica uma repetição grande, não. É simplesmente porque a ação se repete. Entendido? Agora um outro raciocínio de prova. Dizer que eu estudo inglês todos os dias significa por alguma interpretação possível que eu necessariamente estou estudando agora? Não. Não, pode ser que você esteja lá na panificadora comprando um pãozinho, encontrou alguém que você não via faz tempo. E aí, meu irmão? E aí, guria? O que você tem feito? Eu estudo inglês todos os dias. Tá, mas você só contou, você não estava estudando naquele momento. Dizer que eu estudo inglês todos os dias não significa necessariamente que eu estou estudando agora. Segundo caso, o simple present pode indicar fatos. E sabe o que é um fato? Você sabe o que é, mas não sabe conceituar, né? É bem assim mesmo. Essas coisas complicadas da gente conceituar, né? Fato é aquilo que é. Fato é aquilo que é. Ou por constatação, ou por convenção, ou por experimentação. Quer ver? Quando eu digo assim, a água ferve a 100 graus Celsius. Vamos pegar um exemplo. A água ferve a 100 graus Celsius. A água sempre ferve a 100 graus Celsius? Não, cuidado lá. Opa, ela não ferve sempre a 100 graus Celsius, mas eu posso melhorar minha frase e dizer assim. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar em condições normais de temperatura e pressão. Opa, a água sempre ferve a 100 graus Celsius no nível do mar em condições normais de temperatura e pressão? Sim, isso é um fato. Mas dizer que a água ferve a 100 graus Celsius nessas condições indica por alguma interpretação que tem água fervendo na panela agora? Não. Então fato é isso. Fato é aquilo que é e não indica o que está acontecendo. Aliás, eu já te disse isso, o simple present não indica o que está acontecendo. Então, quando eu pego um exemplo aqui, por exemplo, e eu digo a lua é, the moon is, o nosso satélite natural.
The moon is our natural satellite. Opa, troquei a ordem das palavras aqui. Falei certo, escrevi errado. The moon is our natural satellite. Isso é um fato, não é? Por que a Lua é o nosso satélite natural? Ah, porque é. Não, não é porque é. Foi por convenção. Convencionou-se chamar aquilo que está na nossa órbita de satélite. E como ninguém colocou a Lua lá, porque ela já estava lá, então é um satélite natural. Legal? Então veja, essa frase aqui, ela caracteriza um fato por convenção. É que nem eu dizer isso aqui, ó. Isso aqui é um quadro. Isso aqui é um quadro. Você vai falar, sim, é um quadro, isso é um fato, tá? Mas por que é um quadro? Ah, porque é? Não. Por duas razões. Primeiro, por constatação visual. Você está vendo, você fez uma constatação visual que é um quadro. Segundo, eu, no meu caso aqui, por constatação tátil. Eu estou tocando, eu estou vendo que é um quadro. Terceiro, por convenção. Convencionou-se chamar isso, na nossa língua, de quadro branco. Porque no inglês é whiteboard. Mas isso é um fato. Legal? Mas o mais importante é você perceber que nesse caso aqui também não tem nada acontecendo. Terceira e fantástica situação que ninguém te contou. Se acredita que o verbo no presente, com todas as características que a gente viu, pode indicar futuro? Aí sim, hein? Que é o que a gente chama de futuro programado. O que é o futuro programado? É aquele futuro que não depende da nossa vontade. Futuro programado, no inglês, eles chamam isso aqui de scheduled future. Eu ponho aqui o nome para você não ficar duvidando. Porque, claro, assim como a gente estuda português sendo falante de português, é lógico que o americano, o australiano, o inglês, o escocês, todo mundo, enfim, estuda a própria língua, como nós. Futuro programado, anota aí, é aquele futuro que não depende da vontade da pessoa. Mas veja só, pode parecer esquisito num primeiro momento você dizer que você usa um verbo no presente para indicar futuro. Pode parecer esquisito, mas veja aqui comigo. Você já faz isso no português. A gente aprendeu a flexionar verbos para o futuro, a gente aprendeu a fazer isso, mas a gente não usa. Quantos de nós dizem assim, ó, depois da minha aula eu descansarei um pouco, comerei alguma coisa e voltarei a estudar? Ninguém fala isso, mano. A gente fala que vai fazer, é ou não é? Eu vou descansar, eu vou dormir um pouco, eu vou voltar. A gente fala isso, vai fazer. Ou a gente usa verbo no português, no presente, para dar ideia de futuro. Bota fé? Quer ver? Nenhum de nós aqui, ao de repente combinar alguma coisa com os amigos, diria assim, ó, cara, o show começará às 9, esperarei por ti na entrada. Não, velho, você não fala assim. Você usa verbo no presente, no português, e você fala, meu irmão, o show começa às 9, espero você na entrada. Começa e espero estão no presente, mas a ideia de futuro está muito clara. É a mesma coisa no inglês. Ela stessa cosa, va bene? Então quando você diz assim, ó, o show começa às 9, the show starts at 9, ó, não se atrase, don't be late. Se você olhar para mim aqui, ó, eu coloquei um verbo no presente, inclusive com a regrinha do S que a gente estudou ali do lado, porque show equivale a uma coisa é it, he, she, it tem S. E na verdade nada aqui começou a acontecer. The show starts at 9, o show começa às 9, não se atrase. Tá, mas não começou ainda, é futuro, é futuro. Então aqui não há novidade ainda, em especial porque a gente também faz isso no português. Mas o último caso é o mais legal. O último caso é para arrebentar na questão de interpretação. Quer ver? Olha o último caso que eu vou escrever desse ladinho do quadro aqui para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Você acredita? Não. Você acredita que um verbo no presente, com todas as características que a gente estudou aqui, pode indicar... não, tio Rê, não boto fé. Verdade. E tenho mais para te dizer ainda. Então veja como é uma mudança de paradigmas. Não é o tempo verbal que força um significado na frase. É o contexto que vai ditar como o tempo verbal atua na frase, determinando a interpretação. É completamente diferente, cara. Aqui você está tendo uma outra visão da língua inglesa. E veja, a gente já usa verbos no presente para dar ideia de passado. A gente já faz isso. Vou te contar uma historinha aqui que eu sempre conto nas minhas aulas, mas ela é muito esclarecedora. E que eu vou, para cada verbo que eu usar no presente, eu vou mostrar nos dedos.
E eu só quero que você me diga se dá para perceber que já aconteceu ou não. Olha só, a historinha é bem boba e eu sempre uso a mesma, eu já sei ela de cor. Diz assim, ó. John chega em casa à tarde. Ele encontra a porta arrombada. Ele entra. Está tudo revirado. Ele chama a polícia. É tarde demais. Pô, mano, todos os verbos estão no presente. Mas deu ou não deu para entender que tudo isso já aconteceu? Lógico. Mas que tipo de texto? Que gênero textual, né? Que tipo de texto é esse em que eu conto uma historinha? O tipo do texto em que eu conto uma historinha é uma narrativa. Então, storytelling. Storytelling. Então, um verbo no presente pode indicar passado quando eu tenho narrativas. Evidentemente que eu não vou dar o exemplo aqui todo da minha historinha porque fica muito grande, então vamos dar um exemplo de uma narrativa histórica. O que é que aconteceu de importante na história da humanidade em 1945? O fim da Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó. Em 1945, the World War II ends. Com S e tudo, que é somente no Simple Present que existe a regra do S, não vai esquecer disso. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba. Uma narrativa histórica. Está muito claro que isso já aconteceu. Então você percebe que de todos os usos do present, do simple present, nenhum deles indica aquilo que está acontecendo, o que faz ficar a pergunta no ar. Então como é que eu digo que algo está acontecendo? Aguarde cenas nos próximos capítulos. Ei, gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!